Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Scrap ABC. Como sempre, eu estou aqui com o meu Scrap Minuto e hoje o assunto é stencil. Então eu vou começar pelo stencil. Usei um clips para prender as páginas do meu caderninho para ficar no lugar enquanto eu trabalho o stencil. Eu estou usando esse stencil de bolinhas da Juju Scrapbook e vou fazer um efeito de textura no fundo dessa página usando pasta de modelagem, que é um material super fácil de usar e que tem um resultado muito legal. Então eu prendi o stencil com um pedacinho de fita crepe na página, só para ele ficar no lugar enquanto eu trabalho a pasta de modelagem. E estou usando aqui uma espátula para espalhar o produto. Não precisa fazer uma camada muito alta, com pouquinho produto já dá o efeito. Esse stencil que eu escolhi, ele fica um efeito bem discreto, que são umas bolinhas pequenininhas, então acho que vai ser até um pouco difícil de ver na câmera, mas fica muito bonitinho. Acabou saindo ali um pouquinho para fora do stencil, mas é fácil de limpar enquanto a pasta ainda está molhada, porque ela seca até rápido, ela não demora muito para secar. Posicionei o stencil em outro ponto da página e aqui eu nem fixei ele porque era só um pedacinho. Passei ali o produto, tirei e fica a textura no fundo da página. É importante lavar logo os materiais antes que a pasta de modelagem seque, que senão depois fica difícil de limpar. Eu vou usar os papéis da coleção Mundo Mágico e tenho aqui essas 3 fotinhos que eu separei. Ainda estava na dúvida se eu ia usar as 3 ou só 2 e recortei todas elas e no fim acabei optando por usar só 2. O tamanho das fotos que eu usei é 6,5 por 8 e 7,5 por 8 e depois eu cortei uma moldura branca meio centímetro maior. Eu guardo todos os meus retalhos de papel separados por cor, então eu fui procurar entre as minhas sobrinhas de papel branco se tinha algum pedacinho que eu podia aproveitar para fazer essas 2 molduras. Então essa forma de guardar os papéis lisos facilita bastante na hora de montar os projetos e da gente aproveitar realmente mesmo esses pedacinhos pequenos que sobram. Colei as fotos nas molduras usando esse adesivo de fotos. E separei algumas carimbeiras, porque eu ainda vou usar o stencil para fazer uma outra coisa nesse projeto. E aí fui dar uma olhada nos meus retalhinhos dos papéis da coleção Mundo Mágico, para ver que elementos eu podia usar nesse projeto. Como eu já comentei aqui antes, esses projetos do Scrap Minuto são ótimos para usar sobrinhas de papel. E eu guardo todas as sobras da mesma coleção na mesma embalagem, nessa pastinha, que fica mais fácil de procurar na hora de fazer um novo projeto e aproveitar bem os nossos papéis. Conferi a medida da página do Scrap Minuto, porque eu queria fazer desse lado uma folha cobrindo a página inteira. Então eu cortei esse papel de florzinha, cor de rosa, no tamanho 12,5 por 19. Escolhi alguns elementos dos papéis para decorar o projeto e recortei. E para escrever o texto, eu peguei esse recorte quadrado que tem o soldadinho e recortei um papel branco um pouco menor para que aparecesse só essa moldura bonitinha que tem nesse desenho. Então eu cortei um papel tamanho 8,5 por 8,5 e escrevi o texto primeiro de lápis para ver se ia caber, experimentei algumas possibilidades antes de escrever de caneta. Fiz uma primeira tentativa com essa canetinha marrom. E acabei resolvendo trocar a cor e mudar um pouquinho e usar essa canetinha que é meio dourada para fazer o texto. Então eu cortei outro papel, escrevi de novo. E aí gostei mais do resultado, achei que combinou melhor com os papéis. Completei o texto com uma canetinha marrom, mas um pouquinho mais clara do que a que eu tinha usado inicialmente. E com o texto pronto, comecei a montar a página. Colei o papel branco com o texto nesse papel rosa e ficou como uma moldurinha em volta do texto. Fiz um recorte vazado nesse carrossel, um corte bem detalhado nesse elemento. E para isso eu usei um estilete de precisão.
Fiz um último teste ali da posição dos elementos nesse lado da página e mais ou menos as fotinhos como eu queria que ficassem, para aí começar a colar. Arredondei 2 cantos desse papel que vai ficar no fundo, porque o cantinho da folha do caderno é arredondado e eu acho que fica um efeito bonito, papel arredondado também. E colei com fita dupla face. Posicionei o papel, ficou sobrando uma margenzinha branca e eu cortei ele para sobrar mesmo, acho que fica bonito esse efeito. E depois do papel colado, colei os outros elementos, o texto, e o carrossel. Coloquei também esse recorte da coroa pequenininha ali em cima e completei a página do lado esquerdo. Passei então para as fotos e estava aí um pouco na dúvida de onde eu ia colocar cada uma. Mas depois que eu decidi, eu usei esse stencil de coração para fazer mais um efeito nesse fundo. Então aqui eu estou usando 2 cores de carimbeira e uma esponjinha para fazer esse desenho dos corações no fundo. É um efeito que fica muito legal e que é muito fácil de fazer. Eu comecei com a carimbeira mais clarinha e coloquei alguns corações ali bem aleatórios. E aí depois, com o mesmo stencil, mas uma carimbeira com uma cor mais escura, um vermelho, eu posicionei os coraçõezinhos um pouquinho para o lado dos corações originais mais claros, para ficar como se fosse uma sombra clarinha nos corações. E aí fui passando a carimbeira mais escura com a esponjinha. Com os coraçõezinhos feitos, coloquei de volta as fotos para ver se era essa posição mesmo, quais eram as 2 fotos que eu ia usar. E aí vou aproveitar esse outro stencil, que ele tem umas flores e uns galinhos, para fazer mais um detalhe. E agora eu estou usando uma carimbeira verde para fazer esses desenhos de folhinhas em 2 pontos do projeto, que depois eu vou complementar com algumas flores. Então olha só como facilmente a gente cria um fundo super interessante, tem muitas possibilidades, tem muito stencil com desenhos diferentes, com as cores de carimbeira a gente consegue criar muita coisa e o resultado fica muito legal. E olha só como é fácil de usar e fácil de ter um efeito bacana no projeto. Selecionei algumas florzinhas para colocar nessa página. E colei as minhas fotos. Colei as flores com cola. Coloquei pérolas e uns brilhinhos no miolo das flores. E com o mesmo stencil de coração, peguei de novo a minha pasta de modelagem para colocar um detalhe dos coraçõezinhos na página do lado esquerdo também. Aqui eu nem usei a fita crepe, só segurei o stencil no lugar mesmo, porque eram só alguns coraçõezinhos que eu queria acrescentar. E aí coloquei mais esse detalhezinho no projeto usando o stencil. E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.